também gostaria de trazer um pouco a ideia da tselá, a ideia do hebraico, né? O termo que eles usavam para referir ao lado ou a costela, né? Essas ideias são similares, o lado ou a costela. O lado não só do corpo, porque a costela seria o lado do corpo de um homem, por exemplo, né? Mas também lado de diversas coisas também traz essa ideia, como o lado do templo, por exemplo, ou seja, uma parede lateral do templo, tá? Embora a ideia também remetida seja a mesma, tá? Que afinal de contas o nosso corpo é que é o templo, certo? Vocês lembram que quando Roma estava com a lança na mão, né, na condição de executora política, vamos dizer assim, do sacrifício do Messias, né, associados, encaminhados, né, pela religião, né, pela religião judaica, pelos fariseus, né, pelos mesmos de sempre, certo? Com o zelo da lei morta, né, da letra, que estão presentes até hoje aí, né, assim como Roma também está presente até hoje. Vocês lembram que quando transpassaram ele lá com o corpo dele no madeiro, né, do corpo dele saíram água e sangue, né, conforme a primeira carta de João relatou, e ele ainda adicionou o espírito como testemunha, né. Então a água, o sangue e o espírito foram testemunhas disso, são as testemunhas da terra do que aconteceu, né, conforme ele tinha dito lá. O local dele, que foi furado, portanto, né, no seu corpo físico, é o que era entendido por selar, né? É o mesmo local onde Adão, o primeiro Adão, aqui a gente tem o segundo Adão, né, que nos trouxe a vida, como espírito vivificante, certo? Por isso que o espírito também estava como testemunha. Mas o primeiro Adão, ele foi apenas alma vivente e nos fez cair, né? Mas foi dele também que a mulher, o povo, foi moldado, né? Quem? Eva, né? A vivente, certo? E ele foi, a vivente, ela foi moldada do furo feito na tselá de Adão, a costela, certo? É da costela de Adão, da tselá de Adão e agora do segundo Adão que a mulher, ou seja, a tenda, o povo, facilitando um pouco para entender, a igreja, né, ela está sendo moldada, tá? Ela está sendo formada, criada a partir disso, tá? O Êxodo 27 e 30, os capítulos 27 e 30, eles nos trazem a constatação de que a água e o sangue estão no átrio do tabernáculo, né? Eles estão no pátio, vamos dizer assim, com o sangue no altar do sacrifício e a pia de bronze, né, que ficava logo à frente, continha água, né, para a purificação dos próprios sacerdotes. Então a água e o sangue, eles estão à frente, eles estão no pátio do que seria o tabernáculo, né? O tabernáculo é um símbolo, assim como o templo é uma alegoria do corpo, né? Do corpo do Messias também, que é a mulher, certo? Em Ezequiel 41, no verso 5, ele relata as medidas do templo. Aí o templo de pedra, que a gente sabe que apenas significam uma alegoria, né, uma sombra, uma parábola do verdadeiro templo, né, que é o corpo do Messias, conforme ele mesmo disse, né, para que os religiosos derrubassem o templo dele e ele reergueria em 3 dias, né, que foi exatamente o que aconteceu, certo? Então aí está uma divisão definitiva, né? Ou você crê no Messias de que o templo era o corpo dele e que de fato ele reergueu em 3 dias, ou você é cego como os fariseus, dizendo que aquele templo tinha demorado 46 anos para ser construído, né? Qual é a escolha, né, que tu faz? Ou é uma ou é outra, né? É uma escolha binária, certo? O templo a gente sabe que é o corpo dele, certo? A alvenaria é apenas uma sombra já obsoleta, ela já caducou, ela já não vale mais, ela já cumpriu o propósito dela apenas
alegórico, tá? E se ainda hoje tu defende o templo de pedra como casa de alguém que é infinito, então tu é blasfêmio, né? Tá cometendo o terrível erro de blasfêmia em impostação contra o próprio Criador, né? Então Ezequiel estava referindo lá que o lado, ou seja, a tselá, a costela do templo, ela media 24 côvados quadrados, né? Mas se a gente for pensar que côvados é uma unidade para braços, né? Vocês também vão chegar comigo que 24 côvados representam 12 homens, né? Afinal de contas, né, está no nosso corpo, testemunhado no nosso corpo que foi criado por ele, né? Que a gente tem 2 braços, cada um de nós, né? E um de cada lado ainda, né? Um de cada lado na mesma forma que as costelas também demonstram ser, né? Como cada costela, a gente pode chamar assim, na verdade ela é um par, né? Ela é um par como se fossem 2 braços de ossos que se estendem para cada um dos lados, certo? A estrutura da nossa coluna vertebral reflete isso, né? Que são 12 costelas, certo? O tselar, o lado, são 12. Tudo bem? Da mesma maneira, Ezequiel viu lá também. E se o lado do templo ele diz que mediria 24 côvados, ou seja, 24 braços, significa que a costela do templo seriam 12 homens, porque cada homem tem 2 braços, certo? São os que formam a caixa torácica do templo. Mas qual templo? O templo é o corpo do Messias. Então, os 12 homens, ou seja, os 24 braços, não está difícil de inferir quem eles são, né? E veja que os 12, né, também seriam furados, porque a costela de Adão foi furada e a dele no madeiro também foi furada. E de fato foram furados, né? Vocês entendem o que eu quero dizer com ser furado, certo? Foram furados, né? Pelos mesmos de sempre, tá? Roma e o farisaísmo, os mesmos de sempre, furaram um por um dos 12, certo? Mas, assim como o Messias disse que se a semente cair na terra e não morrer, ela fica só, mas se ela morrer, ela germina e dá muito fruto, né? Os 12 eram sementes que germinaram, né, por morrerem, e agora a gente sabe que acabaram frutificando aí 12 mil de 12, né? O que eram 12 se tornaram 12 mil de 12 nos nossos tempos, que eu entendo ser assim, tá? Essa é a ideia que a gente tem entendido da questão dos 144 mil como uma continuação, como um desdobramento dos 12 lá da chuva temporã, né? Conforme Pedro mesmo tinha falado. Então veja que esse testemunho está na nossa própria coluna vertebral, né? Que é o que sustenta o corpo, tudo bem? É o que sustenta o corpo e é o que, de certa forma, pela cervical, né, ela conecta a cabeça do corpo, o Messias, ao resto, dando sustentação a ele, certo? É o que abriga a caixa torácica, né? Por consequência, é o que abriga o aparelho respiratório, por onde o ar entra no ser humano, o ar, o espírito, o ruha, né? Protegido, abraçado pelos 24 braços, certo? As 24 costelas, na verdade, contando cada osso, né? Porque são 12 costelas de 2 ossos circundantes cada uma, certo? Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Então, esses 24 côvados aqui, as 12 costelas, abraçando a caixa torácica, né? Isso está no nosso corpo, certo? E então eu entendo que ele se referia a isso quando Ezequiel viu, ele comunicou a medida do lado, da tselá do templo, tá? Confirmando que a história a própria passagem do Messias já e a delegação dele para os 12 já dizia, né? Olhando com um pouquinho mais de cuidado, de zoom, porque aconteceu ali, a gente tem a dicotomia entre Abel e Caim, certo? Porque
Abel e Caim, qual foi o que aconteceu entre eles, né? Aconteceu que esses dois filhos de Adão e Eva, eles acabaram tendo ali uma ruptura na questão dos sacrifícios oferecidos ao Altíssimo, né? Então Abel, que significa Pai Altíssimo, né? Ab-ul, né? Ul se referindo ao termo Altíssimo ou Soberano, Ab é o termo para pai em hebraico, né? A força da casa, certo? As duas primeiras letras, né? O Aleph e o Beit, né? A força da casa, o Aleph relacionado ao boi, a força, né? E o Beit relacionado à casa, a morada, né? Então, aquele que tinha o nome de Pai Altíssimo, ele ofereceu o sacrifício agradável ao Criador. O Criador se agradou dele, né? Em contrapartida, Caim, aquele que tinha como nome Lança, né? O sacrifício dele não foi bem visto, tá? Bom, como não existe nada de novo debaixo do sol, conforme Eclesiastes, né? Aqui se repetiu de novo, certo? Porque o que a gente tinha aqui em carne, em pessoa, era o próprio Pai Altíssimo, era a própria Arca da Aliança, tá? Em pessoa, certo? E em contrapartida a gente tinha aqui os que estavam com a lança na mão, a lança, né? Que feriu ele, certo? O sacrifício da lança não é bem aceito, tá? Basta ver quem está com ela na mão, certo? Eu falei há pouco tempo sobre a questão da libação, né? O que é isso aqui que está acontecendo? É Roma e é a religião Moisés, na letra fria da lei, né? As nações, certo? Fazendo a libação da água e do sangue dele no chão, tá? Em honra aos ídolos deles. Isso aqui de maneira nenhuma pode ser encarado como um sacrifício agradável ao Criador. De maneira nenhuma, né? Isso na verdade é uma afronta a ele, certo? Enquanto que aqui o Pai Altíssimo, que veio em pessoa, né? Esse sim, esse foi o sacrifício plenamente aceito de aroma agradável ao Criador, certo? Ele foi o sacrifício vivo, na verdade, né? Como nós hoje, todos nós, estamos convocados também a ser, certo? Dele então saiu o sangue e a água. Outros dois testemunhos também, né? O sangue, que é o vinho da nova aliança, e que é o sacrifício feito para a expiação dos pecados, né? Certo? Se o sangue veio do sacrifício dele, veio do corpo dele, então verdadeiramente ele é bebida para nós, como o vinho novo, né? O vinho do novo pacto, né? Isso verdadeiramente é bebida, né? A água, que é o batismo pela palavra que purifica, né? Ela apenas representa alegoricamente uma purificação, mas não a purificação da limpeza física de uma água com sabão, mas sim porque ela representa as águas que salvam, a palavra que ele nos deixou para nos orientar à salvação, né? E considerando que o Messias ele mesmo trouxe o Espírito do Pai, propriamente, né? Aqui estão os três testemunhos, né? O Espírito, o sangue e a água, conforme a primeira carta de João lá no capítulo 5 tinha dito. Esses são os que testemunharam aqui na terra do ocorrido, certo? E ainda mais um resgate, que aliás foi o motivo da, da questão de que a alegoria de Moisés, inclusive é o que motivou também a disputa entre os querubins, né, entre os arcanjos, né, que o líder da rebelião estava disputando com Miguel, por exemplo, né, o arcanjo Miguel, sobre o corpo de Moisés, né, estava baseado nisso aqui que aconteceria séculos depois, tá? Foi a razão por Moisés, a alegoria dele, a alegoria de que Moisés representou, não ter entrado em Canaã, tá? Ter apenas contemplado a terra prometida, como se estivesse vendo uma silhueta dela, tá? Mas foi proibido que ele passasse o Jordão e adentrasse Canaã, tá? Por causa disso aqui, ó. Ele, Moisés, tá? Feriu a rocha. A rocha do deserto é essa aqui que foi posta no madeiro. Isso tá até textualmente lá, tá nos escritos, tá? A rocha representa o nosso Salvador, o Messias, a rocha que o Criador nos pôs como alicerce, certo? Ela é que nos dá a água no deserto durante o êxodo, certo? A água, que água? Essa aqui,
né? E foi exatamente o que Moisés fez. Ele feriu a rocha e dela verteu água, né? Mas por ter sido ele que estava com Caim, a lança, o sacrifício desagradável na mão, por isso que ele não entrou em Canaã, certo? É por isso que ele não entra em Canaã. Antes, pelo contrário, quem conduziu o povo a Canaã foi esse aqui, Josué, o filho de Num, e Al-Hushua é o mesmo nome, certo? Então as costuras estão todas aí, com os links todos feitos, tá? A questão de Moisés ferir a rocha, tá? A questão dos sacrifícios de Abel e Caim e a questão dos testemunhos relatados por João, tá? Tudo isso fechando na ideia da tselá, que os hebreus tinham como o lado ou a costela, tá? Testemunhada inclusive no nosso próprio corpo, né? Lembre-se que os detalhes íntimos da anatomia humana, a anatomia do corpo do homem, elas refletem a história também da salvação e a história do próprio povo dele, que é Israel, certo? Que somos nós hoje, o Israel invisível, o espiritual, certo? Então, não é de se admirar que isso tudo já estava gravado na nossa própria coluna cervical, né? Até a divisão entre costelas verdadeiras, né? E as chamadas costelas falsas, que é uma divisão anatômica moderna, vamos dizer assim, né? E costelas flutuantes também, tá? A soma de costelas verdadeiras com falsas darem 10 e as costelas flutuantes serem duas, né? Porque a ideia hebraica de 12, eles não falam 12 como um número só, eles falam dois termos, né? E eu também pretendo trazer alguma coisinha sobre isso. Ou seja, eu quero dizer que no hebraico eles não falam 12 como uma palavra única, como nós aqui em português falamos, mas eles falam 2 e 10, né? 2 e 10, ou seja, a própria ideia de 12 no hebraico já traz a divisão explícita entre 2 e 10, né? E essa divisão das tribos seguiu à risca, né? Lá com a divisão de Roboão e Jeroboão, certo? E aqui nas costelas também trazem isso, né? Tem uma certa divisão entre 2 e 10 aqui também. Então, eu gostaria também de trazer detalhes maiores a respeito disso, tá? Sobre o número 12, o entendimento que eles tinham sobre isso. A distribuição dos nomes também dos apóstolos, né? De acordo com as tribos de Israel, tá? Ela também seguiu esse padrão. Mas em breve eu gostaria de trazer uma contribuição sobre isso também. Então, no nosso corpo e na história do que aconteceu com ele, e também cumprindo as profecias lá de trás, né, tanto de Abel e Caim como de Moisés ferindo a rocha no deserto, isso consumou aqui no lado, na costela do templo, que foi ferida, mas que deu origem, né, à tenda, né, da qual a gente faz parte hoje.